Para nos ajudar a responder isso, eu vou convidar 3 pessoas que já participaram aqui, né? A Márcia, por favor, pode ocupar uma cadeira. Eu vou convidar a Magna, também. E cadê o Fábio? Está chegando? Bem, enquanto o Fábio não chega, eu vou explicar para vocês qual é a dinâmica da nossa atividade agora. Nós estamos compondo um painel com pessoas que têm capacidade de dar algumas respostas a vocês a respeito desse arranjo, né? Então, na medida que vocês tiverem algum questionamento para fazer a essas pessoas, a pessoa que tiver não vai escrever uma pergunta, vai sentar ali na mesa, na cadeira, e fazer a pergunta aos nossos painelistas, ok? E na medida que a sua pergunta for respondida, ele sai e permite que outra pessoa venha fazer a pergunta a eles, e assim nós vamos até que não tenhamos mais perguntas dentro do grupo. Alguém tem uma pergunta para fazer para esses painelistas a respeito de arranjo de governança? Por favor, sente-se, sente-se. A minha pergunta sobre a questão de arranjo é como que vocês estão vendo esse financiamento, né, em casos com segmento empresarial, que eles têm assim um plano básico ambiental, uma compensação ambiental para executar. Está claro lá no edital que isso não pode ser contabilizado dentro dos 3.000 hectares, mas como que dá essa sinergia com esse tipo de segmento empresarial envolvendo compensação ambiental e planos básicos ambientais? Quem começa? Bom, primeiro, eu vou reforçar, né, o que está escrito no edital em relação a algumas áreas que existe um impedimento, né? O item 5.9 do edital diz que os projetos de recuperação não poderão ser implantados em áreas para as quais já existe a obrigação de restaurar estabelecidas por 1. Condicionante decorrente de processo de licenciamento ambiental e 2. Decisão judicial condenatória. Então, também só para alinhar realmente isso. Essa questão do financiamento empresarial, ela realmente está em aberta. A gente não definiu, vai depender realmente da estratégia, do que foi apresentado e vai ser objeto de análise. Tá? A gente não elaborou, o edital não tem nenhuma especificidade em relação a isso, apenas essa vedação, e vai ser realmente na questão do caso a caso do que vai ser apresentado e que vai ser avaliado primeiro pela comissão de seleção dos projetos, né, e posteriormente vai ser melhor detalhado isso na análise do projeto, mas a gente não tem um posicionamento já estabelecido geral. Quer dizer, eu entendo assim que aqueles 3.000 hectares que o BNDES vai ajudar a plantar não pode ter recursos de compensação ambiental. Mas o arranjo, né, aí, então, seguindo a palestra, né, o arranjo pode compor, pode entrar em sinergia, entendendo que... Pode, a sinergia ela é sempre possível e é um dos objetos ali, né, que a gente viu nos critérios de avaliação, tem um dos subcritérios que são sinergias com setores privados, né? Então, uma eventualidade, você pode ter um exemplo aqui, uma área que vai ser recuperada com recursos do Fundo Amazônia, com recursos do projeto, pode formar, eventualmente, até um corredor com uma área que vai ser recuperada com os recursos privados. E aí você tem a sinergia no que você está montando ali um corredor ecológico. É um exemplo de um possível arranjo. Tá? Mas, perfeito. Assim, casos a caso dos arranjos possíveis propostos vão ser analisados, mas
É para isso que tem aquele item específico ali, aquele subcritério, né, dentro da sinergia com o setor privado. Vai ser observado possibilidade de sinergia. É importante evidenciar, considerando esse ponto que você falou. Sim, sim. Né? Só para complementar o que Fábio disse, acho que tem um aspecto, uma outra dimensão que é interessante também, que se você está olhando o território e na sua proposta você apresenta o território como um todo, quer dizer, você vai atuar em 3.000 hectares, mas se você é capaz de demonstrar que aquele território já tem um conjunto de outras iniciativas, que, por exemplo, essas iniciativas podem ser prévias e apoiam, por exemplo, a organização social. Às vezes você tem territórios que você já tem um conjunto de iniciativas sendo desenvolvido, em que você tem ali um processo de organização anterior que pode apoiar o seu território. Talvez tem técnicas sendo desenvolvidas ali que isso pode trazer contribuição para o seu projeto, você pode fazer intercâmbios. Acho que essa é uma forma de trazer esses outros projetos públicos ou privados para a sua governança, mas evidenciando sempre que o seu gasto será naquele recorte ali que não recebeu ainda um recurso público dessa natureza. Excelente. Não? Ok, obrigado. Mais alguém quer fazer uma pergunta para esses nossos painelistas? Existe um formato de arranjo que seria o ideal? Você está criando o gabarito da prova. Mais ou menos. Não, a gente explorou aqui, acho que ao longo do dia, né, algumas possibilidades, mas a gente não quer colocar como um formato como sendo o ideal. Esse edital, a gente considera que ele foi, de fato, uma provocação, um desafio, né, para as organizações da sociedade civil apresentarem aí as suas ideias, suas formas criativas de encarar o problema, né. Foi um edital, considero bastante aberto nas possibilidades que ele permite, né, e aí as propostas vão ser analisadas caso a caso, mas não tem um arranjo ideal que a gente considere para divulgar, não. Ok. Magna. Então, só uma observação assim, que a gente vem trabalhando muito a nível do território, né? E eu acho que esse edital ele traz realmente uma oportunidade dos atores locais, eles realmente se envolverem e trabalhar um arranjo a nível local, né? Então, assim, vincular isso a políticas públicas, a pesquisa, né? Eu acho que é fundamental para esse tema que é novo, né? Digamos assim, a gente precisa gerar muito conhecimento. E aí eu acho que o próprio edital favorece esse tipo de arranjo. Então, acho que a gente tem que usar bastante da criatividade para trabalhar nesse sentido, sempre também ponderando ali os 3 critérios, né, que eles colocam, de ver o que é estratégico, né? Olhar para a região, vendo o que é estratégico e que atores que podem contribuir a nível, né, local para essa discussão. Ok. A gente quer fazer uma pergunta agora para os proponentes que se pensam que vão ser proponentes ou têm ideia de serem proponentes e para aqueles que têm intenção de serem parceiros de um proponente. Algum proponente quer fazer alguma manifestação para os possíveis parceiros ou para outros proponentes? Vocês querem se manifestar, fazer algum convite, se aproximarem, trocar alguma figurinha? Ou isso já foi garantido? Ninguém quer papo com ninguém? Hã? Por quê? Quer dizer um pouco sobre isso para nós? Boa tarde, meu nome é Alexandre Brasil, do Instituto Avaliação, cheguei no final. Não, digo o seguinte, né, não são arranjos simples de serem feitos, né, acredito que
o arranjo de governança, inclusive puxando esse tema, depende muito da área que vai ser selecionada, né? Então, por exemplo, se você fala uma recuperação de uma unidade de conservação, vamos dizer, uma floresta nacional ou estadual, é um arranjo de governança. Se é uma resex, é outro. Se são pequenas propriedades rurais, é outros. Então, eu acho que depende muito do que você quer fazer, aonde você vai fazer essa certeza, como a nossa colega acabou de falar. Você olhar o território, uma política, e você fazer esse exercício junto com o governo, com os stakeholders, é algo que você quer montar, algo que não é só matar um problema em si só, não é só a restauração em si só. Acho que acredito que todos os proponentes vão vir querendo algo mais macro, algo mais territorial, uma consolidação, ampliação, escalabilidade, governabilidade e por aí vai. Então, acho que o que assusta é justamente você preparar uma proposta que contemple todas essas visões. Olha, eu participei da outra palestra de Porto Velho, né? Então eu fui bastante ativo. Mas acho que foi contemplada. A pergunta do Marcos ali foi muito boa, depois os comentários foram muito pertinentes. Obrigado. Alguém quer se manifestar? Quer ir lá conversar com o pessoal lá na frente, fazer a pergunta para eles direto? Eu não vou fazer pergunta. Eu vou falar. Eu sou o Rodrigo do ISA, né? Então, acho que o Fábio falou, né, que é uma provocação, né? O desafio, eu acho que a palavra mesmo é isso, é uma provocação, né? Acho que o ISA trabalha há 12 anos com restauração florestal na Bacia do Xingu e passamos um pouco dos 3.000 hectares, né? Então, acho que mostra um pouco o tamanho desse desafio. Acho que tem um desafio gerencial, né, de você poder administrar 40 milhões e também a parte técnica de reunir isso. Eu acho que uma coisa que a gente aprendeu ao longo desse tempo, que eu acredito que a gente, que acho que tem a ver um pouco com o que a Magna falou, a gente botar uma proposta que, de fato, ela esteja territorializada, em que a gente conheça esses parceiros e que a gente tenha uma relação de confiança, isso é fundamental. E aí o desafio já é gigante, né? Se a gente não tem isso, o risco dessa operação ela é enorme, né? Então, eu acho que isso não quero que você entre na nossa parceria, né? Mas que o custo de transação, de você se aproximar de um parceiro novo, né? Que você não conhece, né? Sem nenhum, né, desconfiança, mas existe uma desconfiança natural, né, de um processo desse. E muitos parceiros que a gente vê, às vezes, que também não tem nenhum conhecimento em termos de restauração florestal, né? Então, eu acho que a gente vai apresentar uma proposta com os parceiros que são nossos parceiros ao longo desse tempo e sabendo que é uma provocação e um desafio. A gente vai experimentar algumas coisas que a gente testou ao longo desse tempo e deu certo, vamos continuar, coisas novas, né? Então, eu acho que essa questão de estar muito territorializado, saber com quem que a gente está trabalhando, né, reunir isso, montar essas análises de risco interno, a gente está fazendo isso, inclusive para você dimensionar tamanho de área, né, tanto o risco técnico quanto o risco institucional. Eu acho que isso é importante também para a gente saber qual que é essa dimensão que a gente coloca. E a gente vai, né, estão aceitando essa provocação e espero que a gente consiga apresentar uma proposta aí, né, que seja competitiva e que tenha também uma tranquilidade depois para executar, né, porque eu acho que, né, às vezes o pessoal fala assim, né, a gente dá parabéns ou depois seja aprovado, né, aquela história, né. Então, mas vamos ver, eu acho que a gente está também, eu acredito que esse processo de elaboração ele é fundamental, né, para que esses pontos sejam muito claros.
Eu acho que, estava até falando com o Fábio, né? Às vezes, ouvindo as respostas, né? Acho que quem não conhece um pouco esse processo pode achar, pô, mas é um negócio muito, parece meio discricionário, né? Tudo meio depende, né? Isso pode ser, tal. Mas eu acho que é coerente com a provocação que está colocada. Eu acho que cabe a cada um de nós, né, colocar uma proposta que pare de pé e sabe por que a gente está fazendo de uma maneira e não está fazendo da outra, né? Tá seguro desse caminho. Não vão ser eles que vão dizer, olha, então faz assim ou faz assado. Aí, sem dúvida, a chance de dar certo é bem menor. Então, acho que um pouco, talvez aí mais um testemunho aí, menos até uma pergunta. A sua fala é perfeita, na verdade, né? Porque, de fato, não tem uma receita de bolo. Quando você fala dos riscos, né, de você constituir uma governança muito complexa, isso realmente está correto. Eu acho que todas as organizações que são proponentes têm que avaliar isso. Por outro lado, a gente tem aí um projeto que é um projeto para 5 anos, com um valor mínimo de 40 milhões. Então, assim, o nível de execução mínimo. Não, na verdade, eu acho que, até para quem nos ouve aqui, é importante a gente ter bastante clareza de que estamos falando de 200 milhões de reais, estamos falando de 5 projetos, e que, na verdade, trata-se da média, né? Esse 40 milhões que foi feito é apenas 200 dividido por 5 dá 40. Mas não tem, na verdade, nem valor mínimo e nem valor máximo de projeto. A única questão que tem ali de parâmetro é a área mínima de 3.000 hectares. Né? Então, se eventualmente tiver um projeto de 3.000 hectares com condução da regeneração natural a um preço super barato, vai dar bastante menos do que isso, né? Só para evitar que talvez para quem esteja nos ouvindo alguma confusão, né? Não há um valor mínimo, não há um valor máximo, não há um valor máximo de área tampouco. O único parâmetro é uma área mínima de 3.000 hectares e os custos serão avaliados conforme as técnicas necessárias, que também vão ser justificadas porque aquelas técnicas naqueles territórios, né? Eu acho que é importante deixar isso claro. E já aproveitando para colocar que é um desafio para o BNDES também, né? Nós já lançamos chamadas públicas, nós temos projetos de recuperação da cobertura vegetal, mas nunca lançamos nada desse porte também, né? Então, eu acho que o próprio país está se desafiando ao se comprometer com as suas com 12 milhões de hectares de restauração até 2030. São metas ousadas, de fato. Então, a gente está sendo provocado, né, para ousar e tentar e testar modelos. Então, foi um pouco realmente do intuito desse edital deixar aberto para que as organizações pensem realmente quais são os seus melhores arranjos, quais são, para cada uma das realidades, as melhores propostas, né, as melhores formas de trabalhar. Então, o que a gente vai fazer é olhar de uma forma mais aprofundada realmente a coerência das propostas, a coerência dos arranjos, os riscos envolvidos, como mitigar esses riscos, né, para que tudo dê o mais certo possível, né? A gente é parceiro usando aquele conceito de parceiro de uma forma mais abrangente, a gente é totalmente parceiro das organizações, visualizando o mesmo objetivo, que é o sucesso dessa chamada. E lembrando que essa é uma primeira chamada de restauração da cobertura, de recuperação da cobertura vegetal, né? A gente vai passar ali um tempo que está previsto de até 6 meses após o enquadramento das primeiras das propostas. Durante 6 meses após o enquadramento, a gente não vai receber propostas no balcão, né, aqueles projetos estruturantes que eu mencionei como uma das modalidades operacionais. Não vamos receber propostas que pudessem estar concorrendo no âmbito da chamada pública, né? Então, durante um período, a gente fecha o balcão para projetos que realmente vão estar concorrendo, mas que depois desse período a gente volta a receber propostas de recuperação da cobertura vegetal. A gente, no futuro, poderá lançar novas chamadas, poderá apoiar no balcão. Então, é um start, né? É uma aposta grande que a gente está fazendo, mas não vai ser a única.
né? E a gente espera que tenha muito aprendizado e que a gente possa incorporar essas melhorias, né, de aprendizado para continuar adiante e aumentar ainda mais o impacto nessa questão da recuperação da cobertura. Bom de estar do lado do Fábio é que ele sabe de cor essa chamada, não deixa a gente errar, não, maravilha. Mas, assim, só complementando, eu acho que o desafio é muito grande, mas eu acho que é um desafio positivo, né? Quando você fala realmente de como você constrói uma governança e constrói parcerias no território e vai se articular com organizações talvez novas que não são seus parceiros, de fato, há um risco nisso, no sentido de que você não vai apenas articular habilidades, mas você também precisa articular, principalmente quando a gente está tratando de povos e comunidades tradicionais, valores e missões. Mas nos parece que esse é um desafio positivo, né, para a gente também, inclusive, fortalecer o nível de organização social no território, trazer organizações que estão trabalhando ali, que talvez não estejam trabalhando especificamente com esse tema, mas que, a partir do trabalho de uma proponente que já tem uma estrutura maior, o ISA, por exemplo, é um caso, né, possa trazer organizações menores, e aí também chamar a atenção para essa governança que ela vai de uma ponta a outra, né? Quer dizer, ela vai da proponente, ela passa pelas intermediárias ali, que são parceiras, que são implementadoras, mas que chegam também nas organizações locais, nos beneficiários, né? Eu acho que a gente também tem que tomar muito cuidado como que as organizações locais, beneficiárias, também vão estar inseridas nessa governança. Porque, quando a gente está falando dos beneficiários, a proponente presta contas para o BNDES, mas presta contas principalmente para os beneficiários ao final do projeto. Então, também tem um cuidado grande como que essas organizações locais, que têm, a chamada tem o objetivo de empoderar essas organizações, a gente sabe que elas não têm condições de vir como proponentes, porque são menores, mas todas as chamadas do BNDES, eu já participei de outras, elas trazem esse componente de fortalecer as organizações pequenas, de apoiá-las, de levar capacitação, levar aprendizado, então trazê-las junto. Então, eu acho que a governança também precisa olhar muito para essas organizações, para a gente ter um arranjo aí que, de fato, ele traga benefício para todas as organizações, desde a proponente, que também vai, né, ganhar um conjunto de benefícios, as intermediárias e as locais também. Hoje, na nossa conversa, acho que foi você que fez a pergunta sobre a questão dos bens e dos equipamentos, né? Eu não sei, alguém fez. Qual que é a destinação dos bens e equipamentos? Essa é uma questão muito interessante e crítica em projetos, porque ela fala de repartição de benefícios. Então, a sua governança, desde o início, ela precisa trazer, olha, todos os bens, todos os equipamentos que serão adquiridos. Eu estou dando um exemplo, porque eu já trabalhei muito com projetos, e esse é um ponto sempre muito crítico. A sua governança, por exemplo, sempre precisa trazer quem fica com qual benefício, né? Qual que é o benefício da proponente, o que a intermediária fica, o que fica para o local. Ao longo do seu projeto, você tem que ir construindo isso. Esse é um exemplo. Porque é uma governança que precisa ter elementos de transparência, como que você constrói elementos de transparência, de novo, como que você compartilha valores e missões ao longo do projeto, porque você pode ser proponente, mas se você contrata uma parceria e a sua parceria também vai implementar ações no território, vocês têm que estar ali muito comprometidos e muito vinculados com os mesmos valores e compromissos, né, para você não ter riscos aí reputacionais. De fato, é complexo o arranjo, mas acho que ele é desafiador e acho que é possível fazê-lo, sobretudo em relação ao tempo que a gente tem para a implementação da proposta. Eu acho que isso vai ser muito difícil uma única proponente executar o projeto como um todo. Então, as sinergias, eu acho que a gente deve considerá-las e tentar construir um arranjo interessante nesse sentido da implementação dos projetos. Só uma observação também, eu queria trazer duas questões que eu acho que a gente tem que ser considerado na governança, no arranjo desses projetos, logicamente, essa complementariedade de conhecimentos que essas organizações parceiras que vão estar atuando. É importante ter essa visão clara, né, e estratégica para montar esses arranjos, né? Às vezes, uma organização tem certos conhecimentos, certas habilidades, mas não tem outras. Então, isso é importante, estratégico. E uma outra que eu considero muito importante, que é aquele nível estratégico, né, que é importante para a sustentabilidade posterior do projeto. Então, quando a gente pensa ter o governo ali num certo nível acompanhando, né? O governo que eu falo, Secretaria de Meio Ambiente, o órgão de extensão que é fundamental para que posteriormente ele continue esse trabalho,
Eu acho que é legal da gente pensar nisso e é estratégico, né, dentro desse arranjo e que vai possibilitar aí a sustentabilidade futura do projeto. Que os arranjos que, na verdade, vão ser feitos e montados, né, eles podem perpassar e muito esse projeto, né? Então, são ativos aí que vão ser construídos entre os diversos elos que vão estar envolvidos aí na sociedade. Acho só um comentário final e vou dar o lugar aqui para outra pessoa, que eu acho que, diferentemente dos outros editais, e o Fábio comentou isso um pouco, né? Apesar de tudo isso, que eu acho que está em tela aqui, tem uma métrica muito clara que precisa ser respeitada. Entendeu? É os 3.000 hectares. Né? Deu um jeito de outro, deu certo, a gente tem que entregar os 3.000 hectares. Né? Então, isso é uma questão muito, muito objetiva, né? E que você até me fez a menção antes, o outro edital aqui lançou, né, que era das cadeias, a estruturação. Você podia estruturar o seu projeto de uma maneira que, eu posso fracassar num ponto aqui, mas no outro eu dou conta, né? Esse, eu acho que ainda coloca mais esse ingrediente de desafio, né? Que é uma questão muito concreta, né? Aquela questão de, se a gente não tem condição, né, por mais que tenha vários ingredientes, várias competências, mas que a gente acha que não consegue entregar isso, aí realmente não vai ter um milagre, né, que vai cair. Bem, eu vou fazer aqui uma provocação também, que faltam algumas peças aí nessa combinação, né? Nós estamos aqui num ambiente que tem muitas ONGs, estamos falando de pequenos proprietários, e o que a gente vê quando fala em empresa privada, parece que arrepia o cabelo, né? E eu acho que realmente falta uma peça nessa história. Conforme a própria apresentação da Júlia, né, 80% do passivo são das empresas privadas, das grandes propriedades. Né? E esse projeto, para você plantar 3.000 hectares, com certeza você vai fortalecer uma cadeia, né, para recuperação e, inclusive, você vai permitir que isso continue, mas eu não vejo nenhum link com a empresa privada que poderia, com uma estruturação de uma cadeia, continuar esse trabalho com o trabalho aqui. A gente se fecha, aí a gente vai fazer uma câmara fria, vai ter algumas máquinas. E quando acabar o projeto, essas máquinas vão estar aí. De repente, a gente vai ter populações locais, pessoas locais aptas e até capacitadas para continuar esse trabalho com dinheiro privado. Quer dizer, esse programa tem que sair. Nós somos 20 milhões de hectares, a gente está falando só de 15. E ninguém fala isso. É a empresa privada que precisa. Então, eu acho que, tudo bem, no edital hoje é isso. Mas a gente tem que olhar mais para frente. E eu sinto muito essa falta. A empresa privada é quem tem os recursos e é ela quem precisa realmente plantar, 80%. Então, eu faço essa provocação de, quer dizer, qual vai ser a continuidade daqui a 5 anos, com toda essa cadeia estruturada, quem vai dar continuidade disso? É a empresa privada que tem passivo. E ninguém está vendo como vai ser esse link. Isso precisa ser linkado para dar continuidade às metas que a gente precisa cumprir. Ok. Quem é que se habilita a comentar essa fala? É um desafio que você está colocando, mas eu acho que a nossa primeira pergunta foi um pouco ao ponto, né? A gente tem, evidentemente, o Fundo Amazônia e a chamada tem um escopo de atuação, um público, um recorte específico que a gente não pode sair dele em função de que é um recurso de doação. Mas quando a gente está discutindo as sinergias e tem um tópico na chamada que é um critério de avaliação que fala, olha, qual a sinergia do seu projeto com atividades do setor público e do setor privado. Eu acho que os proponentes podem buscar essas sinergias. Como eu disse num primeiro momento, se o proponente for capaz, no território dele, de fazer um diálogo adequado com o setor privado que está ali, de repente, as empresas privadas que estão ali vão identificar oportunidades que esse projeto vai trazer. Ele pode trazer oportunidades no curto prazo, mas também pode trazer oportunidade daqui a 5 anos.
Quer dizer, uma empresa privada que está ali, ela pode olhar, olha, esse projeto que está sendo desenvolvido aqui, ele é interessante para mim, eu posso apoiá-lo das maneiras que são permitidas do ponto de vista, né? Quer dizer, a empresa pode vir como parceira, o recurso a gente sabe que ele tem que estar circunscrito ao projeto, mas eu acho que podem ser encontradas estratégias ali de agregação e de sinergia desse projeto que no futuro pode vir a se integrar uma iniciativa privada que está ali no território. É claro que a gente não tem a resposta para isso, né? O proponente, quem vai apresentar o projeto, eu acho que ele vai ter uma primeira intuição para isso quando ele apresenta o projeto, mas isso também vai muito do desdobramento e da própria implementação. Mas me parece que a oportunidade é essa, a gente fazer o diálogo no território, e a gente se conectar com as iniciativas do setor privado que estão ali e do setor público, mas do setor privado, porque a sua provocação é essa, como que a gente traz o setor privado, e isso, mais para frente, ser um resultado que o setor privado possa se apropriar dele, com benefício para o setor privado e com a continuidade do benefício para os beneficiários do projeto que o Fundo Amazônia vai apoiar. Eu acredito aí que tem basicamente 2 pontos, né? Tem a questão dos grandes proprietários, médios e grandes proprietários de terra, é uma questão. E outra questão é das empresas, que são empresas que eu acredito que, com essa demanda nova que a gente está colocando 200 milhões de reais, né, na Amazônia para a recuperação, eu acredito que isso vai aquecer bastante, né, a cadeia produtiva que envolve aí, empresas privadas como fornecedores, né? Seja a parte de sementes, seja de muda, seja de insumos, seja de arame, enfim. Eu acho que já vai haver aí, com essa demanda toda, um fortalecimento dessa cadeia que envolve empresas privadas como fornecedores e prestadores de serviço. Isso por um lado. Por um outro lado, a questão dos grandes e médios proprietários, de fato, no âmbito do recurso, com recursos do Fundo Amazônia, eles não estão dentro do público-alvo, né? Existem, por outro lado, diversas fontes disponíveis também de linhas de financiamento, né, atrativas para a recuperação, e eles precisam também apresentar o interesse que, afinal de contas, é uma obrigação legal de recuperar as suas áreas de preservação permanente e de recuperação das reservas legais, né? E acredito que tenha bastante fonte de financiamento para isso, embora não seja o foco dos recursos não reembolsáveis. Mas eu acho que, com a tendência que nós temos dessa curva exponencial de recuperação, né, até 2030, com a meta de 12 milhões de hectares, eu vislumbro que toda a cadeia vai ser fortalecida e que as áreas de média e grande propriedade também terão todas as condições de recuperação, né, de recuperar seus passivos. Agora, é uma temática que precisa ter, de fato, um olhar atento, precisa ser pensada nas melhores formas de tratar essa questão, de equacionar, de possibilitar melhores arranjos, maior estruturação das cadeias e maior recuperação de onde, de fato, está o grosso dos passivos ambientais que nós temos no país, né? Magna? Não? Satisfeito com a resposta? Bem, com esse questionamento e essas respostas que nós recebemos, nós encerramos essa atividade do aquário, onde eles ficaram expostos. Por isso se chama aquário, né? Porque eles ficam expostos a toda esses questionamentos e ajudam nós a esclarecermos melhor as nossas dúvidas e obtermos maiores informações em relação aos nossos projetos. Obrigado pela participação de vocês. Até outra vez. Bem, dando continuidade à nossa atividade, eu quero lembrar vocês que estará circulando a partir de agora, né, uma avaliação da nossa atividade. Então, acho que é muito importante que se coloque
essa informação. Durante o dia de hoje, nós tivemos diversas atividades. A primeira atividade foi conhecer o histórico do Fundo Amazônia. A segunda foi de conhecer melhor a nossa chamada, né? A terceira atividade foi no sentido de entender e conhecer as políticas públicas voltadas para a recuperação da cobertura vegetal. Posteriormente, fizemos uma atividade relacionada ao roteiro do projeto. Quais os aspectos mais importantes de um projeto que atenda essa chamada pública. À tarde, iniciamos com a parte do orçamento, que é uma janela dentro do projeto, mas que espelha os números que vão acontecer durante esse projeto. Em seguida, tivemos alguns insumos técnicos no sentido de como eu posso montar esse projeto, que técnicas eu posso utilizar, que experiências que existem por aí que podem ser referência, que parâmetros eu devo seguir, que estudos já bastante desenvolvidos aconteceram. Também tivemos, por último, uma contribuição no sentido de que tipo de arranjo nós podemos organizar para apresentar essa proposta. E, finalmente, de alguma maneira bastante democrática, debatemos sobre que formas de arranjos e as complexidades que esses arranjos podem assumir durante o desenvolver de um projeto. Penso que, assim, nós devemos ter contribuído para esclarecer um pouco mais a respeito dessa chamada pública. Convido agora o Fábio, que iniciou e que abriu esses trabalhos, para que ele faça também o encerramento. Então, uma vez mais, pessoal, agradecer a presença de todos. Eu acho que é uma oportunidade muito especial que a gente tem de ter esse diálogo, de ter essa proximidade, de conversar, de entender um pouco melhor as dúvidas, de apresentar também um pouco o que estava por trás das nossas ideias quando a gente montou, né, quando a gente lançou esse desafio, tanto para vocês quanto para a gente. É um prazer grande também ver articulações sendo feitas, né, esses eventos servindo aqui para que articulações entre instituições sejam realizadas. Contem com a gente, existe, lembrar a todos, um canal de comunicação para tirar dúvidas, né, que é o coberturavegetal.2017@bnds.gov.br. Ele é exclusivamente para essa chamada, então, eventuais dúvidas, mandem lá para a gente, tá? Não deixem para a última hora para mandar o edital, não deixem de conferir se todos os documentos, tudo que precisa está lá, para que a proposta não seja eliminada por um deslize de atenção. Então, muito importante isso, a gente já viu isso acontecendo, não me canso de lembrar isso a todos. E essa, de fato, é uma primeira grande chamada que a gente está lançando com essa temática, mas, se Deus quiser, a gente vai conseguir, mais para frente, ter um apoio muito maior do que apenas essa chamada nessa questão tão importante para a recuperação dos passivos, para a regularização ambiental das propriedades, né, e para o benefício ambiental e ecossistêmico para a nossa população e para a floresta como um todo, né, com todos os serviços ambientais que ela presta. Então, eu queria agradecer a todos. Eu sei que foi um dia cansativo, teve muita atividade, muita palestra, mas espero que tenha sido tão produtivo para vocês quanto foi para a gente. A gente sempre aprende muito estando com vocês, estando nesse tete-a-tete, né,
nessa possibilidade aí de troca intensa de ideias, seja aqui dentro, seja nos corredores, né? A cada parada nos corredores também tem muita troca de ideias, então é sempre muito enriquecedor para a gente. Tá? Então fica aqui o meu agradecimento à presença de todos e boa sorte aí na chamada, e dúvidas, por favor, não deixem de enviar para a gente. Tá bom? Muito obrigado. Bom, vou convidar vocês todos para a última atividade, ficarem todos de pé. Não. Podem fazer assim, por favor? Se abracem. Se abracem, se deem um carinho, tá? Até outro dia.